Olá amigos do canal Toy História, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, eu sou o Varão e assim como no vídeo passado vamos falar sobre Jack Stripador, o serial killer que aterrorizou não só um bairro, mas Londres e toda a Inglaterra. Sua fama percorreu o mundo e seus crimes foi tema de filmes, seriados, livros, peças teatrais e o que é mais interessante, quem realmente foi Jack o Estripador? Precisamos entender quem foram as 5 vítimas de Jack. Vamos lá. Eram sempre mulheres e prostitutas, mas nenhuma das 5 sofreram violência sexual, ou seja, as gargantas eram cortadas sempre na mesma posição, na mesma direção. As vísceras, o útero ou parte dele eram removidos, tirado para fora do corpo e levado pelo assassino. Na verdade, muitos outros crimes violentos aconteceram em Whitechapel, mas além da violência sexual, essas outras vítimas acabaram mortas de várias maneiras, sem as características dos modus operandi em que foram atribuídas a Jack. As 5 vítimas das quais foram comprovadas a autoria de Jack são Mary Ann Nicholson, Elizabeth Stride, Anne Chapman, Catherine Andrews e Mary Jane Kelly. Um dado interessante é que, a pedido do prefeito de Londres, a polícia criminal e científica investigou todos os barbeiros, cabeleireiros, médicos, açougueiros, agente funerário e funcionário do necrotério, enfim, profissionais que em algumas dessas profissões pudessem manusear bem uma faca, uma navalha, uma tesoura e um bisturi, e à noite saía para cometer os crimes. Eu vou citar alguns nomes de suspeitos que a polícia investigou e que se enquadraram no perfil de Jack. Carl Feynman. O detetive inglês aposentado Trevor Merritt deu um depoimento e disse que Carl Feynman foi executado pelo assassinato de uma mulher nova-iorquina em 1894 e afirmou que havia grande chance que esse fosse o estripador. Na época dos crimes, ele trabalhava, o Carl Feynman, nas docas de embarque dos navios e frequentemente estava pelas ruas do bairro em companhia das prostitutas que foram assassinadas. Sua mãe, por influências de amigas, teria sido uma, e por muitas vezes ela saía com os clientes e o deixava sozinho ou com outros homens e que ele nem sequer conhecia. Inclusive, sua mãe teria sido morta por um desses clientes e isso causou nele uma grande revolta e um ódio mortal das prostitutas. Então, por essa e outras evidências, ele seria o Jack. O segundo suspeito, Robert Mann, um funcionário de um necrotério de Whitechapel. Ele era um especialista em anatomia cirúrgica e sempre ajudava os médicos em alguns trabalhos específicos. Robert se comportava com atitudes suspeitas e por várias vezes teria sido surpreendido observando os cortes dos pescoços das vítimas e analisando os corpos, como que se confirmasse e já tivesse certeza dos ferimentos. E ele carregava sempre consigo uma lâmina que possuía as mesmas características e o tamanho exato dos cortes nos pescoços dessas vítimas. E então assim ele também se enquadrou dentro daquilo que poderia ser o Jack. O terceiro suspeito, Walt Schart, nascido na Alemanha em 1860 e criado na Inglaterra, Schart se tornou um pintor impressionista muito respeitado. No início da década de 1900, ele criou um furor com as suas representações sugestivas de prostitutas nuas, ao lado de seus clientes com roupas, incluindo um quadro no qual o homem tem suas mãos em torno do pescoço da mulher. Ele ficou fascinado com o caso de Jack, sobretudo quando alugou um quarto no qual sua proprietária acreditava que o assassino teria vivido ali.
A experiência que o inspirou a pintar o quadro assustador de nome O Quarto de Jack, o Estripador. Apesar de não ter tido uma prova concreta, muitas teorias surgiram fazendo uma ligação entre Walter e os crimes ocorridos, e ele então seria o Jack. Vamos lá, o quarto suspeito. Mancheg John Dreet. Alguns dias após a quinta e última vítima ter sido localizada, esse advogado formado em Oxford foi encontrado boiando no rio Thames, com os bolsos cheios de pedras. Os investigadores concluíram que a causa da morte apontavam para um possível suicídio, mas um homicídio também não estava descartado. John sofreu uma série de problemas pessoais durante a década de 1880, incluindo a demissão de um cargo como professor em um colégio interno, e que alguns autores modernos interpretam como uma prova de sua homossexualidade enrustida, a morte de seu pai e a internação de sua mãe por uma doença mental. E, curiosamente, assim que ele desapareceu e o seu corpo foi achado no rio, coincidentemente as mortes cessaram. Isso foi o suficiente para o detetive de Londres Melville Lesmechan considerar em seu relatório que John seria um dos 3 principais suspeitos de ser o Jack. O quinto suspeito, o príncipe Albert Victor, um dos mais intrigantes e sensacionais candidatos ao legado sombrio de Jack o Estripador, foi o príncipe Albert Victor, filho do Eduardo VII e neto da rainha Vitória. Como se tratava do neto da rainha, isso poderia se tornar um dos maiores escândalos da Inglaterra, e logo as teorias caíram por terra. Ademais, o príncipe se ausentou de Londres por um bom tempo. Ele era o segundo na linha de sucessão ao trono inglês, quando morreu aos 28 anos de alguma enfermidade que a família real não gostava de falar, mas parece que foi gripe. Em 1970, o médico Thomas Towell publicou um artigo sugerindo que o jovem teria cometido os crimes durante acesso de loucura e vingança por ter contraído sífilis de alguma prostituta. Essa doença não tinha cura naquela época e, em estágio avançado, causava lapsos de memória e demência. Essa afirmação, que foi o jovem neto da rainha, o Albert Victor, surpreendeu a imprensa internacional, e alguns teóricos da conspiração contemporâneos continuam a estudar a possibilidade de o homem que seria o futuro rei ter sido o serial killer mais famoso da história. No entanto, registros oficiais e outras fontes dão fortes indícios de que o príncipe estava longe de Whitechapel quando ocorreram os assassinatos. E agora, pessoal, pasmem, vocês sabiam que não uma, mas 2 mulheres podem ter sido Jack Estripador? Isso mesmo. Ao longo dos anos, várias pessoas, incluindo o escritor e pesquisador Arthur Conan Doyle, surgiram com a ideia de que Jack o Estripador não era um homem, mas sim uma mulher. A primeira suspeita considerada pelos detetives que investigaram o caso foi Mary Piercy, uma inglesa que, em 1890, foi executada por ter assassinado a mulher e o filho de seu amante com uma faca. Em 2006, um estudo feito pelo cientista australiano Ian Flandley chegou a resultados surpreendentes e que deram crédito à teoria da estripadora. O escritor e pesquisador viajou a Londres para coletar os resquícios da saliva de uma seleção de cartas que Jack teria enviado para a polícia naquela época, que os especialistas acreditam ser autênticas. Ele então extraiu o DNA das amostras e utilizou uma tática forense com tecnologia de ponta para criar um perfil parcial. Embora as descobertas estivessem longe de serem conclusivas, elas sugeriram que era bem provável de que o remetente seria uma mulher. E nesse caso, Mary Piercy, como já tinha matado mãe e filho por um motivo banal, poderia também ter sido ela o Jack.
E por fim, o serial killer teria sido a mulher do médico da família real, o Dr. John Williams. Liz Williams era estéril e ela era doida para ter um filho e nunca conseguiu. Ela teria afirmado para algumas amigas que tinha ódio das prostitutas e não conseguia entender como ela, que tinha todas as condições financeiras para ter filhos, não tinha nenhum, e as prostitutas, em sua maioria, tinham vários. Daí a explicação das vítimas serem prostitutas e de terem as tripas e principalmente o útero arrancado do corpo. Ela teria sido vista algumas vezes durante a noite andando às pressas pelas ruas de Whitechapel, como se estivesse perseguindo ou sendo perseguida por alguém. Por ser esposa de médico e entender de cirurgia e anatomia, Liz reunia as condições necessárias para ser enquadrada como suspeita. Seria então ela o Jack? Bom, durante muitos anos, todos os casos e denúncias foram estudados por profissionais da área de criminologia e da Polícia Científica de Londres e de outras cidades também. Muitas pesquisas foram feitas para que se chegasse ao menos em um nome provável. No entanto, mais de 125 anos se passaram e ainda hoje os investigadores e a própria Polícia Científica inglesa não são unânimes em afirmar com categoria quem realmente seria o serial killer de Whitechapel. Então, por mais que em torno de 100 pessoas na Inglaterra tenham sido investigadas por suspeitas e por acusações, essas 5 pessoas citadas no vídeo reúnem as principais características e poderiam ter sido uma delas, o Jack. E eu não duvido que no futuro próximo possamos saber de fato quem foi Jack o Estripador. E você, gostou desse vídeo? Então eu te convido a se inscrever no canal, dar o seu like e deixar a sua opinião, beleza? Como sempre, a você o meu muito obrigado. Those